Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milton. O propósito do nosso programa é leitura e pregação da Palavra de Deus, irmãos. Maranata, o Senhor Jesus está voltando, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a leitura de hoje está em Marcos, no capítulo 6, o versículo 45. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento a tua palavra que será lida e pregada hoje. Que o Senhor fale conosco, que fortaleça a nossa fé e ganhe as almas. Que as pessoas se convirtam a ti pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Marcos 6, 45. Diz assim. Glória a Deus. E logo Jesus obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Ele despedia a multidão para que fosse embora e se despedia. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Então ele foi orar. Glória a Deus, aleluia. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E os discípulos estavam no barco. E logo Jesus os obrigou a subirem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ele despediu que a multidão, da multiplicação dos pães e dos peixes, mandou eles embora. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho à tarde. Então o barco estava lá no meio do mar na tarde, na parte da tarde, e ele lá sozinho em terra. E Jesus vendo que eles se fatigavam a remar, porque o vento era contrário e eles queriam permanecer no lugar que Jesus mandou, perto da quarta vigília da noite. Então, perto da quarta vigília da noite, já era tarde. Jesus aproximou-se deles, andando sobre o mar. Glória a Deus, aleluia. Olha bem, irmãos, vou ler de novo. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, lá na parte da tarde, o barco no meio do mar. E Jesus sozinho em terra, orando. Foi orar. Foi ao monte orar. Jesus, vendo que eles se fatigavam a remar, porque o vento era contrário e forte, perto da quarta vigília da noite, já entrando para a madrugada, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Então Jesus foi caminhando, uma ventania muito forte, o mar começando a se revoltar, e eles olham e veem alguém caminhando em cima do mar, numa escuridão do mar. Pensa nisso. Glória a Deus. Veio Jesus andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, então quando eles olharam e viram Jesus andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Glória a Deus, aleluia. Então eles acharam que estavam tendo a visão de um fantasma e deram grandes gritos, não foram pequenos gritos, não. Pensa bem, que 12 homens num barco dando grito, porque viu um fantasma, acreditando que tinham visto um fantasma. Porque todos o viam e perturbaram-se. Então, quando todos o viram, todos temeram. Mas logo Jesus falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que palavra. Jesus veio no meio da tempestade, no meio da turbulência, no meio da força que eles faziam, já não estavam resistindo ao vento, no meio da dificuldade. E quando ele vem, porque o vento era contrário, empurrando eles para o lugar que eles não queriam ir. E quantas vezes nós temos vento contrário na nossa vida, meu irmão? Nos levando para o lugar que não queremos.
Vamos clamar ao Senhor Jesus para que Ele venha andando sobre essa turbulência até a nossa vida e nos tire dela. Glória a Deus, aleluia. Porque todos o viam, todos conseguiam ver Jesus e perturbaram-se. Mas logo Jesus falou com eles e disse-lhes: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E eles reconheceram a voz do Mestre, do Senhor Jesus. E Jesus subiu para o barco para estar com eles. Ele subiu para o barco e o vento se aquietou. Olha só. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Irmãos, pensa bem. Ele vem caminhando sobre as águas no início de uma tormenta, de uma turbulência com ventania, com os ventos muito fortes, a ponto de arrastar o barco e eles forçar para remar para não sair do lugar que Jesus mandou eles ficarem. E Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles ficaram muito atemorizados, muito cheios de temor, gritaram, deram um grande grito, pensando que tinham visto um fantasma. E quando Jesus subiu para o barco para estar com eles, o vento aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. E eles ficaram assombrados e maravilhados do que o Senhor Jesus havia feito, pois eles não tinham ainda nem compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Irmãos, quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Quando a gente pega uma turbulência na nossa vida, e a gente tenta ficar de pé, e a gente tenta permanecer sem cair, a gente tenta permanecer sem voltar atrás, a gente tenta permanecer sem se quebrar, sem ter estragos, tenta no restinho da força que a gente tem, na turbulência, a gente quer permanecer. E aí, nessa hora, quando eles olharam, veio Jesus andando sobre o mar. Quando você olhar no meio da turbulência, no meio da dificuldade, no meio da luta, irmão, você precisa olhar para o Senhor Jesus e ver o Senhor Jesus. Mas como você vai fazer isso hoje? Eles viram Jesus andando literalmente sobre o mar, aonde eles estavam. Mas hoje, para você ver o Senhor Jesus, você tem que buscar, meu irmão. Tem que buscar, você tem que orar. Você tem que entrar aí no Google, pesquisar assim, ó, Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome, e ouvir a pregação. Entendeu? Você tem que entrar no Google e colocar aí a palavra de Deus falada, põe lá por Cid Moreira ou por um outro que tem por aí, e ouça a palavra de Deus. Meu irmão, isso vai te dar muita força. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra mais do que uma espada de dois gumes, até o ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Glória a Deus. E da mente. Então é a palavra de Deus, está lá em Hebreus 4:12, meu irmão. Você precisa conhecer a palavra. Muito. Se você não conhecer, você não vai ficar forte. Temos que conhecer. Glória a Deus, aleluia. Hebreus, olha aqui para você ver. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Então, meu irmão, você tem que ouvir esta palavra completa. Põe aí no Google, né? Tá podendo ouvir uma pregação? Beleza, ó, excelente. Vai lá, Rádio Palavra Viva, Milvio. Procura aí, assista as pregações, que é apenas Bíblia, não tem placa de igreja, não tem templocentrismo, não tem nada disso. É a palavra de Deus e falar do Senhor Jesus e de Deus, o nosso Senhor Criador, do Senhor Jesus, seu Filho, do Espírito Santo de Deus, que ficou aqui no lugar do Senhor Jesus, para nos levar até a Deus, para nos convencer da morte, do pecado e do juízo, né? Que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, nos ajoelhar diante dele, porque ele também intercede por nós, para que ele possa trabalhar em nosso coração e nos resgatar, e nos transformar, e nos libertar. Porque o Espírito Santo, os dons são dele, e os frutos também são dele. Glória a Deus, aleluia.
Amém? Então, que a gente possa estar na presença de Deus. Então, meu querido, você precisa buscar a Deus. Assim como eles aqui clamaram, atemorizaram diante das lutas, quando você estiver temeroso diante do que vem contra você, clama o Senhor Jesus para entrar no seu barco. Porque naquele entrar, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Jesus nem mandou, nem deu a ordem, e só subiu e entrou no barco, o vento quietou. Olha que coisa linda. E eles estavam num lugar fundo. Jesus já tinha. Eles estavam numa distância boa da praia. Jesus foi caminhando sobre as águas. Olha para você ver, bênção. E por que Jesus foi caminhando? Porque se ele fosse voando, então, se ele viesse flutuando, aí acabou. Os meninos tinham morrido do coração, né? O apóstolo tudo ia desmaiar. Aí Jesus falou, não, vou caminhando, e eles vão assustar menos. Amém? Então, presta bem atenção. E quando se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que eram fantasmas e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Glória a Deus, aleluia. Olha que palavra, irmão. Então, que nós possamos ficar maravilhados com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo que nos convence da morte, do pecado, do juízo, intercede por nós, que os dons são dele, os frutos são dele, para que nós possamos agradar o nosso Deus e trabalhar no centro da vontade de Deus, que o Espírito Santo nos conduza a esse tipo de adoração, esse tipo de ser crente, de ser servo do Altíssimo, para que possamos agradar a Deus. Amém? Então, você que está ouvindo aí, meu irmão, eu vou te ensinar agora como é que você faz para ser um servo de Deus. Como é que você faz para agradar a Deus. Como que você pode fazer, tá bom? Então, para tudo que você está fazendo e olha para mim. O Senhor Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, o que você tem que fazer? Confessar a Jesus com a sua boca. Eu vou te ensinar a fazer isso agora, para que você saia da condenação eterna para a vida eterna, para que Jesus entre no seu barco e a tempestade se aquiete, se acalme, para que você tenha paz. Amém? Então tá bom. Então repete comigo agora. Para o que você está fazendo e repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faça morada em mim. Senhor Jesus, guarda em mim a tua palavra. Que o teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração e na minha mente. Guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, porque eu sou teu servo. Glória a Deus, aleluia. E Senhor Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você fez a coisa mais certa da sua vida, que é entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Procure uma igreja perto da sua casa para você poder batizar, passar pelas águas e congregar. Amém? Uma igreja que prega a palavra de Deus. Uma igreja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana. É uma igreja que fale da Bíblia Sagrada. Que Deus vai te mostrar. Peça a Deus para te mostrar qual e vá para lá. Amém? Você precisa passar pelas águas. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que ouviu a tua pregação, que ouviu a tua palavra, cada servo do Senhor. Cada um agora que aceitou o Senhor Jesus, que ainda não era teu servo e agora é. Entra no barco de todos que estão assistindo, Senhor, e traz paz. Traz, ó Deus, a unção do teu Espírito Santo sobre a vida deles. Traz cura, traz libertação, traz bênção, traz prosperidade, traz, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida deles. A paz que excede todo entendimento humano esteja sobre a vida de todos que estão ouvindo o Senhor agora. Faz milagres, Deus. Faz milagres na nossa vida, na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos.
que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus. E compartilhe a pregação.